muito bom dia a todos, todas. Imenso prazer de estar aqui nessa mesa. Considero uma ousadia minha estar dividindo esse debate com duas brilhantes intelectuais que discutem o tema com a maior relevância e importância. Queria agradecer o convite do CREAS Sétima Região e do Cefes para compor essa mesa e queria cumprimentar o conjunto Cefes-CREAS, do qual eu tenho o maior orgulho, sempre uma base atuante, pela propriedade de chamar para o debate um tema que hoje tem nos levado a inúmeros lugares, com inúmeros profissionais, no desafio, efetivamente, de compreender quais são os grandes impasses, as grandes questões colocadas hoje na consolidação da política de assistência social como política pública. Então, eu queria dizer que a primeira coisa que me vem à cabeça, olhando o auditório aqui, sabendo que tem muitas outras pessoas nos outros auditórios e no Brasil sintonizado conosco, que eu saúdo muito a centralidade desse debate. Porque acho que estava na hora da gente ou massificá-lo desta forma, para que, efetivamente, como sempre essa categoria fez, possa enfrentar os desafios teóricos, políticos e práticos que são colocados no cotidiano de uma sociedade muito desigual, para que o exercício do trabalho profissional do assistente social possa efetivamente garantir aquilo que o seu projeto ético-político indica. Não é fugindo do debate, não é enfrentando as dificuldades que estão postas na realidade social que nós vamos conseguir implementar um trabalho profissional que dê conta daquilo que está desenhado como tarefa para o serviço social e para os assistentes sociais em particular. E penso que um dos campos que tem hoje criado um grande desafio é exatamente o campo da assistência social. E aí, infelizmente, algumas coisas eu vou repetir, mas para mim engrenar o meu raciocínio daquilo que eu pensei nessa mesa, quais são os grandes desafios. Primeiro, me localizar naqueles que vêm lutando e defendendo a assistência social enquanto direito, sabendo que a assistencialização é uma categoria que vem culturalmente nos ameaçando na consecução e na garantia desse direito. Eu, quando pensava nessa mesa, lembrei, eu acho que a professora Odaísa vai lembrar, logo no início, quando a gente começou a discutir assistência social, tinha um textinho que ela fez, texto pequeno, que dizia assistência, assistencialização e assistência social. Tinha uns xizinho, né? Um contra o outro, não? Era assim que a gente entendia. Por quê? Porque quando a gente começou a fazer esse debate, a gente queria deixar muito claro que não era a assistencialização que a gente queria discutir. E no nosso horizonte estava uma discussão sobre o campo assistencial ganhar visibilidade e ganhar debate no campo dos direitos sociais. Então, precisávamos desmanchar algumas questões que estavam tão colocadas e arraigadas culturalmente, não só na sociedade brasileira, no trato da questão com a pobreza, como arraigada nas práticas profissionais dos assistentes sociais. E, portanto, era preciso, primeiro, compreender isso, para depois pensar se era possível mesmo lutar na perspectiva da garantia da assistência social como política de direito, como política pública. Eu queria resgatar uma coisa que eu acho muito importante para a gente fazer a discussão que nós estamos fazendo nessa mesa, que quando a gente começa essa discussão, o que a gente está dizendo? Há uma parcela importante da população brasileira que não se encontra no trabalho protegido, portanto, não está na proteção social de Estado do Brasil naquele momento e que precisa ser inserida nessa proteção social. A primeira discussão foi como essa parcela vai ser inserida na condição de cidadão, disputando a riqueza socialmente produzida, já que ela não está no espaço do trabalho, o espaço tradicionalmente conhecido como espaço capaz de construir uma consciência crítica de trabalhador e que essa consciência crítica associada poderia disputar projetos societários diferentes. Então, a gente tem no Brasil uma categoria
de trabalho protegido, sindicalizada, disputando espaço, e temos uma imensa massa, nós não temos uma população residual, não, uma imensa massa que está fora disso, desarticulada e jogada no atendimento privado e filantrópico. É essa massa que nós estamos discutindo no primeiro momento, quando a gente discute a necessidade de que esse sujeito venha para a cena pública e seja atendido como um cidadão de direito. E essa discussão fez com que a gente avançasse no conceito de seguridade social e conseguisse. Eu acho que é muito importante que a gente tenha clareza de que a Seguridade Social, escrita em 88, ela é produto de uma luta intensa na sociedade brasileira. Ela não foi escrita porque meia dúzia achou que era interessante a Seguridade. Eu lembro que a gente fazia uma discussão muito importante. Não são só as 3 políticas que dão conta da proteção social. Cadê a política de trabalho? Cadê o lazer? Cadê a habitação? As outras políticas que não compõem, do ponto de vista jurídico-legal da Constituição, a questão da Seguridade Social, e que, se a gente fosse compreender Seguridade Social como proteção social, teríamos, sim, que criar uma rede de políticas sociais que pudessem trabalhar nessa perspectiva de que o sujeito estivesse efetivamente atendido nas suas necessidades sociais, não as mínimas, as básicas, necessárias para que o homem faça história, né? Então, essa discussão, ela é uma discussão que eu acho que ela continua sendo feita hoje, e muito importante, continua sendo feita por nós, que trabalhamos na perspectiva da assistência social enquanto um direito social garantido juridicamente, mas com muita dificuldade de se explicitar na prática social, porque a nossa cultura é do primeiro damismo, a nossa cultura são de práticas seletivas, reiterativas, a nossa cultura é da moralização da pobreza, a nossa cultura é de seleção das pessoas. Nós ainda distinguimos o bom pobre que merece ser atendido e o mau pobre que deve ficar fora. Esses são elementos que, para mim, são fundamentais na discussão que nós estamos fazendo nessa mesa. Tá? Então, a outra coisa que eu queria lembrar para nós, que eu acho super importante que a gente retome, é que essa cultura, né, vinculada à população pobre, fora do mercado formal, fora da proteção instituída pelo Estado brasileiro, ela não só é apreendida pelo Estado, como também os traços culturais brasileiros fazem com que a classe trabalhadora protegida vire as costas para a classe trabalhadora desprotegida. O que eu quero dizer com isso? Né? O movimento sindical, no momento da discussão da LOAS, e a Ivanete falou nisso, eu acho que é emocionante mesmo, quer dizer, temos vários atores aqui, ele não compreendia a necessidade de discutir assistência social. A gente tentou várias iniciativas e o movimento sindical dizia, não, isso não é tema para nós temos outras preocupações. Essas outras preocupações, ou seja, a história foi nos mostrando a necessidade de que o sindicato viesse para dentro da discussão conosco da assistência social. Isso por vários motivos que aqui não dá para a gente fazer essa análise, mas todos nós temos que ter clareza disso. Né? A gente poderia dizer hoje, por exemplo, que uma grande ameaça que a gente tem no movimento sindical é o movimento da assistencialização dos sindicatos. Os sindicatos voltaram a ter o médico do sindicato, o sindicato faz sorteio de automóvel, faz não sei o que. Muitas questões que estão colocadas hoje no bojo da organização formal do trabalho também estão invadidas por essa discussão que a gente está fazendo aqui e que é preciso ser olhada com muita clareza, porque o risco da assistencialização na crise que nós vivemos hoje não é o risco da assistência social, é o risco da política pública da sociedade que nós vivemos em todos os campos. Certamente todos nós concordamos que as políticas sociais têm programas assistenciais, todas elas o têm. Quando o sujeito está com fome, ele vai ter que ser sanado o seu direito de ter alimentação. Eu acho que todos nós concordamos com isso. Isso é um programa assistencial, sim. Ele não pode se bastar, ele não pode dar conta disso como se a tarefa da política social fosse matar a fome de quem está com fome. Ou seja, quando a gente pensa na seguridade social, e aí vamos trazer a assistência social como uma política de seguridade social, o que nós estamos dizendo? Que este campo é o campo da realização da política. É o campo daquilo que eu chamaria a possibilidade da emancipação política desse sujeito. Eu acho que temos um desafio enorme no campo da assistência social. Por quê? Como ela vem atender a demandas iniciais
de uma parcela da população que não se organizou para reivindicar, num primeiro momento, esse atendimento, e que viveu à custa das benesses das instituições filantrópicas desse país, numa perspectiva da compreensão mecânica da realidade do país e da possibilidade de atender minimamente as suas necessidades como um favor do campo da politicagem, nós temos que discutir, sim, como é que é possível, no campo da assistência social, romper com essa lógica e discutir essa lógica do clientelismo, que é tão ainda presente em alguns espaços profissionais, não só da política de assistência social, que eu queria trazer para esse nosso debate. Então, assim, vejo que nós temos aqui um dos primeiros grandes desafios no campo da política hoje, nessa discussão da assistencialização. Veja, eu acho que a discussão da política do trabalho é uma discussão fundamental para todos nós. Se algum de nós acha que vai resolver a questão do desemprego via política de assistência social, é importante que a gente possa analisar o que significa a dimensão desta formulação. A inserção produtiva que hoje a assistência social faz, ela não pode e não deve destensionar o campo do trabalho como política garantidora de direito. Não vamos aqui nós querer que, através do fuxico, né, vamos falar do fuxico, porque tem outras coisas importantes, do trabalho precarizado de oficinas, nós vamos resolver a condição de desemprego do país. Quero dizer que as políticas de trabalho ainda estão de costas para a realidade dessa população. Não se trata de qualificar para o artesanato pobre, para aquilo que não tem absolutamente respaldo na sociedade que a gente vive hoje. Então, acho que seria bastante importante para nós, para a gente se dar conta que nós fazemos, no máximo, uma ocupação de tempo das pessoas e não trabalhar ela na perspectiva de que estamos inserindo no mercado de trabalho via oficinas de inserção produtiva. Agora, eu quero lembrar que esse é um debate puxado pela assistência. Eu quero reivindicar que nós não estamos de acordo e nem conforme de que estejamos respondendo a políticas de desemprego desde o início. Assim como a assistência tem reivindicado, para identificar a sua especificidade, tirar do campo da assistência social aquilo que não é dela. Então, a passagem para ir na consulta médica, qual é a política que deve lidar com isso se não é a política de saúde? O acesso da política de saúde tem que ser garantida pela saúde. E aí vocês vão me dizer, a política de saúde não tem, então nós temos que dar. Não, não temos. Não temos por quê? Porque se nós não fizermos isso, nunca vamos tensionar a saúde. Isso fala de todos nós, né? Eu acho que o aplauso é porque nós estamos falando de nós e daquilo que nós todos fazemos e dos desafios que nós temos no cotidiano. Ou seja, muitas vezes eu tenho essa sensação, e apenas uma sensação, e acho que a gente precisava estudar um pouquinho melhor, que essa discussão da assistencialização, ela gruda com muita possibilidade na assistência, exatamente porque a assistência assume a parte assistencial das outras políticas. E aí o que nós chamamos de assistencialização é exatamente aquilo que a assistência social faz e que não deve fazer. Vamos abrir mão disso, gente. Bom, a outra questão que eu acho que a gente precisa discutir aqui entre nós é que... a outra discussão que eu acho que a gente precisa fazer entre nós é uma questão da relação do serviço social com a assistência social. Eu acho que nós estamos falando aqui do trabalhador, do trabalho no SUAS. E eu acho que tem uma discussão que é fundamental, que ela antecede a discussão da assistência social, e acho parabéns para a iniciativa do Conselho Federal, que vai discutir os campos de política social, a atuação dos profissionais nesse campo, porque cada vez mais é preciso que a gente tenha clareza de como a profissão se insere no campo das políticas sociais, na perspectiva da garantia da ampliação de direitos. Veja, não tenham dúvidas, e eu acho que aqui essa mesa ninguém tem dúvida, e nem vocês têm dúvida, que vivemos um tempo absolutamente
recessivo e restritivo à ampliação de direitos. Nós precisamos lutar muito. Na verdade, não tem como a gente trabalhar na perspectiva da sociedade que a gente vive, né? Quando a Fátima falava na mesa da emancipação humana, eu disse, puxa vida, primeiro vamos para a política, porque a humana pressupõe uma outra sociedade que daí nós vamos precisar de todo mundo lutando por ela. Enquanto parcela enorme da população não tiver essa condição de luta, de compreensão, a gente não vai conseguir fazê-lo. Então, para mim, como assistente social, para mim que discute o serviço social, acho que tem uma parcela importante do nosso trabalho na perspectiva da emancipação política da população, para que a gente possa lutar por essa sociedade diferente. E essa perspectiva incorpora o sujeito usuário de política da assistência social como, sim, protagonista da sua vida. Nós trabalhamos ainda muito com tradicionalmente, nos atrapalhou muito a história de que nós somos a voz de quem não tem voz. Enquanto a gente for a voz de quem não tem voz, nem nós, como profissão, vamos nos sedimentar, nem os sujeitos que nós temos que estamos trabalhando nessa sua perspectiva vão conseguir sair delas. Porque há uma cultura na sociedade brasileira da subalternização, e aqui a gente tem a professora Carmelita, que é especialista nessa discussão. Ou seja, essa cultura da subalternização, ela está em nós, está no usuário da política, está na sociedade brasileira. O chamamento que a gente tem profissional pelos usuários, pelos trabalhadores, é que a gente reitere isso, que a gente resolva, que a gente diga o que deve ser feito, quando, na verdade, vamos nos alertar que, para nós, uma tarefa fundamental é compreender as formas de resistência dessa população. Elas vivem, elas resistem, e dar consistência e organicidade junto com elas a essas formas de organização e de resistência, para que, efetivamente, esse papel protagônico possa ser assumido. Não tem como criar papel protagônico sem ter espaço democrático, gente. É fundamental que os nossos espaços de trabalho sejam democráticos, que eles efetivamente trabalhem com a pluralidade, que eles discutam as opiniões diferentes, as formas de organização diferentes, para que a gente possa chegar a um denominador comum do ponto de vista da nossa intervenção. É claro, muito claro, que a gente tem uma direção social, política. Por enquanto, e lutamos muito por ela, hegemonicamente temos um projeto ético-político que nos indica em que caminho nós temos que construir o nosso exercício da profissão. Esse caminho é absolutamente sintonizado com a garantia da assistência como direito. Não é, por nada, que o documento que sai defendendo o Sistema Único de Assistência Social, dos assistentes sociais, está nessa perspectiva. Por quê? Porque, efetivamente, não sendo o único profissional que trabalha nessa profissão, somos um profissional que, desde o início, ousou desafiar a conjuntura nacional e dizer que a assistência podia ser direito. Começamos com essa disputa e conseguimos essa disputa, por quê? Porque tivemos um momento especial onde os movimentos sociais brasileiros puderam compreender a importância dessa luta para enfrentar a realidade tão desigual que esse país tem. Então, eu penso que é estratégico para nós, hoje, pensar e discutir a assistência e o campo de ocupação, não só porque o mercado ampliou, não só porque ele ampliou, também porque ele ampliou, também porque nós estamos ocupando esse espaço, mas porque há um compromisso com a população brasileira dessa profissão que está efetivamente desenhado naquela população que diz que a assistência é para quem dela precisar. Há um compromisso com essa população. Então, portanto, essa lógica de brigar com com a construção da noção de direito, ela é fundamental dentro da profissão. Eu queria também dizer o seguinte, eu acho que uma coisa muito importante, e aí também todos nós sabemos disso, eu só estou aqui falando alto, acho que algumas coisas que a gente tem conversado, aqui tem vários protagonistas dessa discussão, mas algumas coisas que a gente tem conversado. A disputa que está colocada na sociedade brasileira, ela é, como diz a professora Aldaísa, absolutamente constitutiva de quando o rei de Portugal veio para cá. Né? A disputa pela garantia de direitos para a população em geral, contra o patrimonialismo, né? Ela é uma disputa que ela vem da constituição da sociedade brasileira. A ocupação de espaços políticos, ela não se dá sem contradição.
Então, acho que é super importante isso, porque nós estamos na base desse espaço político. Efetivamente, eu acho que a PNAS saiu, o Sistema Único saiu, porque nós tivemos a felicidade, num determinado momento histórico, de que um grupo assumisse o Ministério do Desenvolvimento Social, mais do que isso, a Secretaria Nacional de Assistência Social, e pudesse dar, naquele lugar, criar o espaço efetivo para que aquilo que fosse discutido na sociedade tivesse repercussão na formação da proteção que foi possível construir. Então, isso foi um momento histórico absolutamente importante, continua sendo um momento histórico absolutamente importante. Isso se dá sem contradição? Vocês acreditam que as companheiras que estão e companheiros que estão no Ministério do Desenvolvimento, eles têm absolutamente apoio de todas as forças que estão construídas na lógica desse país, do governo Lula, estão absolutamente de acordo com aquilo que se luta do ponto de vista da política de assistência social? Penso que nós não somos ingênuos e sabemos que há disputa política séria para garantir que esse sistema aconteça. Então, é preciso compreender isso, por isso temos avanços em alguns lugares, retrocessos. Eu venho de um Estado que absolutamente tem feito um grande retrocesso no campo da assistência social. Nós lá estamos com a parceria público-privada, dando rumo à política, não à política de assistência social, mas rumo ao trabalho da Secretaria desse campo no governo do Estado do Rio Grande do Sul. E isso com o Sistema Único aí implantado, discutido, com verbas que vêm do governo federal para implantação, e vocês sabem como os governantes gostam das verbas e querem as verbas. Com tudo isso, a condição objetiva e política do Estado é de defesa de uma privatização clara no campo da assistência social. A disputa que os assistentes sociais que estão aqui, lá do Rio Grande do Sul, têm feito hoje nesse campo, é absolutamente grande do ponto de vista para compreender a legislação que está aí. E aí vamos de novo àquela discussão de que a lei é absolutamente importante, mas insuficiente para transformar a realidade. Ela é fundamental e, portanto, acho que também outra coisa que nós precisamos estar muito atentas foi a importância da regulação do serviço que está sendo feito hoje dentro do MDS. Não é a regulação dos trabalhos, a regulação dos serviços. Esses serviços sempre foram serviços absolutamente desqualificados. A gente sabia que atendia, aquela instituição atende idoso. Como é que atende idoso, não sei. Atende. Eles vão para lá e ficam lá o dia inteiro. Qual é o padrão de qualidade disso? Quando nós falamos que esse sujeito tem que ser protagonista da sua história, que padrão de atendimento nós temos que construir para que esse sujeito possa fazer isso? É fazendo lá, vou de novo para o fuxico, é fazendo o fuxico? Não é? O que é? Então, é preciso que a gente padronize para que o serviço possa ser público, possa ser exigido, para que a transferência do recurso público chegue nos serviços e possa ser, que esse recurso público garanta um trabalho público de direito com acesso. Então, e aí o desafio, e nós, para garantir isso, fazemos o quê? Qual é o trabalho que o assistente social, dentro de uma equipe, né, que tem psicólogo, pedagogo, advogados, e aí, dependendo do lugar onde a gente vai, nós agora estamos numa pesquisa avaliando o Sistema Único, dependendo do lugar onde a gente vai, temos profissionais de várias áreas. Qual é o nosso trabalho com isso? Como é que a gente garante essa discussão do direito, da ampliação do direito, do protagonismo do sujeito, das suas necessidades estarem acolhidas, da dificuldade que ele tem de sobreviver? Como é que a gente garante isso? Veja, há uma grande inovação no campo da assistência social. Nós não temos nem como negar essa inovação. A discussão dos CRAS e dos CREAS, hoje, eu tenho certeza que será um produto de debate importante aqui, ela é fundamental. Por quê? Porque o CRAS e o CREAS, pelo Sistema Único, é o estatal público. É o lugar do Estado. O Estado presente dizendo a responsabilidade com a política é do Estado. E ela pode, como diz toda a legislação brasileira em todo o campo das políticas sociais, articulada à rede privada, que deve ser pública, né? Uma noção de que deve prestar um serviço público. Como é que nós estamos nos equipando para discutir isso, para poder garantir isso? Eu acho que tem uma discussão importante no campo da formação, no campo da pesquisa. Eu queria dizer outra coisa que, para mim, é fundamental. Veja, eu lembro que, quando a gente começou a discutir assistência, a gente era um seleto pequeno grupo, né?
e muito mais no campo da militância do que no campo da produção do conhecimento. Até porque, como a gente tinha um leão por dia para discutir isso, a gente fazia essa discussão com muita veemência, mas nesses longos 16 anos da LOAS, o que a gente vê com muito, muito prazer é que os espaços de formação, os pesquisadores brasileiros, e aí não só do serviço social, mas particularmente do serviço social, têm se debruçado sobre a política de assistência social. Não só sobre a implantação do sistema, como pelas categorias que foram criadas. E aí eu vou, de novo, reforçar uma coisa que a professora Aldaísa disse, que eu acho que é da maior consistência. Qualquer documento, inclusive as leis, são produtos históricos, portanto, cheios de contradições. Vocês podem crer que um documento, como a Lei Orgânica da Assistência, que fala da supremacia das necessidades sociais sobre a rentabilidade econômica, quando regula o BPC, diz que o BPC deve ser atribuído a quem tem menos de 1/4 salário mínimo como renda per capita, o que é isso? Se não é a contradição emanada no mesmo documento. Então, isso mostra a luta que nós temos do ponto de vista da garantia do direito, que ela começa não só com esse movimento, mas ela continua agora. E, portanto, para nós e para mim, é muito bem-vinda as discussões que são feitas na academia, que nos chamam a atenção de categorias que nós estamos trabalhando, que nos alertam. Por exemplo, eu queria dizer, a professora Ana Elizabeth tem nos alertado sobre a questão, olha, esse agrandamento que algumas pessoas, alguns teóricos falam da assistência, tomando conta aí da Seguridade Social, ele vai, inclusive, detonar com a política de assistência social, porque ele dá aquilo que a professora Aldaísa, dá uma tarefa para a assistência que ela não tem. É isso mesmo, é verdade. Eu quero dizer que, na minha memória dessa discussão, eu, pelo menos, tenho visto, reiteradamente, todas as pessoas que discutem esse tema, dizer o seguinte: só tem sentido e só vai poder a assistência social ganhar densidade política na garantia de direitos se ela estiver constituída dentro da Seguridade Social. Se nós tivermos a população atendida nas suas necessidades com a saúde, a previdência e a assistência articulada. Vejam, nós temos um imenso desafio. Hoje, no sistema protetivo brasileiro, nós temos população que não está na previdência e não está na assistência, porque não está no trabalho protegido, não está contribuindo para a previdência e também não tem os critérios exigidos para a sua inserção na assistência social. Uma aluna lá que fez uma tese chamou isso de um hiato social, uma população enorme que não é protegida. Porque, na lógica do sistema, aquele sujeito, aquele cidadão, aquela mulher que não tivesse protegido pela previdência estaria pela assistência. Essa é a lógica do sistema, é a lógica da integralidade. Nós temos muitas coisas para discutir até chegarmos na discussão da integralidade do campo das políticas sociais e ainda muito mais da garantia da Seguridade Social. É claro que vivemos um momento absolutamente recessivo no campo da política do trabalho. Vivemos uma discussão muito importante no campo da previdenciário no Brasil. Isso é muito importante, porque a gente efetivamente construiu uma sistemática e muito mais, no campo da ideologia também, uma forma que a gente chama mais digna de inserção, e essa forma se desmancha no ar. Como é que a gente vai fazer com isso? Como é que a gente vai trabalhar na perspectiva de pensar que, além desse trabalho protegido, viver com dignidade é direito de todos? O trabalho também é um direito. Ele está dentro do bojo dos direitos. Mas não só o trabalho. Outros direitos também constituem a condição de dignidade desses sujeitos. E nós vamos lutar por eles também, porque só o trabalho também, na nossa sociedade, não basta. Senão, nós não teríamos aí como resposta da última pesquisa feita pelo BPC, que a professora Aldaísa falou aqui da residualidade dele, da insuficiência dele como renda e tal, mas nós não teríamos, na última pesquisa, a resposta de que 47%, me parece, aí, dos usuários hoje da Bolsa Família têm trabalho protegido, carteira assinada, o que significa trabalho precarizado, salários aviltantes, e que fazem com que esse sujeito, apesar da sua carteirinha assinada, tenha que buscar recursos no Bolsa Família e na assistência social. Então, aquela lógica, que aí eu poderia chamar de um mito, de que o trabalho é garantidor de que ninguém vai precisar da assistência social, ele está desmanchado absolutamente nas nossas análises da realidade hoje. Além do que,
além de ter 47 trabalhando, 40 e poucos por cento trabalhando com carteira assinada, nós temos 70, 80% de pessoas que trabalham. Trabalham no mercado informal. Eles dizem que trabalham, porque também a lógica de que o usuário da assistência social mente para receber o benefício também está presente na nossa lógica de compreensão. Eles dizem que trabalham, declaram a renda do seu trabalho, e essa renda é absolutamente insuficiente para a garantia das necessidades básicas da família. Então, nós estamos numa encruzilhada, do meu ponto de vista. Nós temos que discutir que tipo de sociedade nós estamos tendo aí como demanda para o trabalho dos assistentes sociais. O que está demandando a política de assistência social hoje? Como essa política pode responder aquilo que ela se propõe de forma a garantir que o direito à assistência seja um direito na vida dessa população? Isso é um desafio a ser construído por todos nós. Para além da discussão dos recursos financeiros necessários para isso, há uma grande discussão da possibilidade do trabalho profissional de todos nós, e é para isso que nós estamos aqui, incidir sobre isso e não trabalhar aquilo que a gente falava antes, numa perspectiva mecanicista, compreendendo a realidade como uma coisa dada, tratando a violência com banalização, psicologizando as demandas das famílias dentro dos espaços de atendimento. Isso nada contra a psicologia, muitas famílias precisam do atendimento, mas tem uma coisa que cabe a nós, assistentes sociais. Essa discussão do protagonismo político, da inserção no campo do direito, a informação sobre o direito de assistência social, ela só será direito se ela tiver efetivamente uma população ativa participando dos serviços, garantindo a possibilidade da discussão de que Estado queremos. Só será direito se ela, na composição da Seguridade Social, ela puder discutir a proteção social brasileira. Tem uma parte da proteção que é assistência e deve ser discutida. Ela só será direito se nós formos capazes, nas nossas estratégias, de materializar essa discussão como essencial e central para a vida da população brasileira, para a discussão do campo das desigualdades, não para a resolução. Nenhum de nós trabalha com a ingenuidade que qualquer política, não é só assistência, qualquer política social vai resolver a questão da desigualdade do capitalismo. Né? Se nós trabalhamos nessa perspectiva, estamos fadados ao grande insucesso, é melhor a gente parar por aqui. Nós trabalhamos com a perspectiva de que a política social é uma mediação fundamental para colocar em suspense aquilo que o capitalismo nos diz que não tem como sair dele. Nós trabalhamos com assistência, com a possibilidade de trazer para a arena do debate político uma população imensa que, até hoje, apenas recebeu aquilo que nós achamos que ela merecia. Nós temos que trabalhar na perspectiva de que essa construção rompa com a assistencialização. A assistencialização, do ponto de vista de uma categoria teórica, que ilumina práticas profissionais, e ilumina, inclusive, definições governamentais do ponto de vista do acesso de benefícios e projetos, esta, sim, para mim, é uma inimiga que nós devemos combater. Muito obrigada.